Muitos escritores e líderes religiosos tentaram explicar, ao longo da história, por mapas e alegorias, a localização do inferno. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, os habitantes do Grande Centro indicam que o lugar onde o diabo mora e dá conta de suas maldades fica localizado na região norte da cidade, mais especificamente no bairro Potengi. Construída para ser uma prisão modelo e para tirar elementos perigosos da área urbana da cidade, a Colônia Penal João Chaves é símbolo de uma instituição que abrigou e ainda abriga a maldade humana em suas mais avançadas versões. Quem disse que nunca pisou no inferno, reza a todos os santos para nunca pisar na masmorra de concreto e aço erguida pelos potiguares para internar os piores homens da sociedade que nós construímos. Hoje vamos contar a história do presídio João Chaves, o caldeirão do diabo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu gostaria de vir aqui rapidamente pedir o like de vocês, que façam inscrição no canal, ative o sininho, vocês sabem da qualidade do nosso trabalho. E hoje a gente vai falar de um tema muito pedido por vocês e é um tema bastante especial para um vídeo muito especial. Galera, nós chegamos finalmente nos 100 mil inscritos. Acho que já deve ter passado dos 100 mil inscritos, inclusive. E nós temos que agradecer muito vocês por isso. O like que vocês deixam, a inscrição que vocês fazem, o sininho que vocês ativam. Porque sem vocês nós não seríamos nada. Nós começamos um trabalho mais enfático nos últimos 5 meses, desde abril. Finalmente nós conseguimos chegar nos 100 mil inscritos. E a nossa plaquinha tá chegando aí e eu tenho que agradecer muito vocês. Beleza? E hoje a gente vai falar do assunto mais pedido na história do nosso canal. O Complexo Penitenciário ou Colônia Penal Dr. João Chaves. Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, vocês pediram muito esse material. Todos os vídeos que lançamos aqui aparece alguém dizendo: fala do presídio do Dr. João Chaves. A gente fala de algum fora da lei e aparece nos comentários de novo: fala do presídio do Dr. João Chaves. Como nós somos fãs de vocês, vamos falar sobre o presídio do Dr. João Chaves agora. Já estamos produzindo o roteiro há algumas semanas, mas para não dar mancada e não passar informações falhas, tivemos que fazer uma grande pesquisa. Mas eu acho que ficou bom. Então já deixa o seu like aí novamente, porque deu muito trabalho fazer esse roteiro. Eu tenho também aqui no estúdio o nosso produtor Fernandão, que vai ajudar a gente conversando um pouquinho sobre esse assunto, porque sinceramente, quando nós fomos pesquisar aqui para fazer esse roteiro, a gente se deparou com certas situações e nós falamos assim: nossa, realmente o lugar lá era louco mesmo. Acompanhem que vocês vão entender o que a gente está falando. Beleza, Fernandão? Pronto aí? Fala, Joel. Só de boa. Prontinho. Então demorou, vamos nessa. Galera, a primeira referência que a gente vai usar é um artigo acadêmico feito por mestrado chamado Da Casa de Detenção à Colônia Penal Dr. João Chaves, o processo de afastamento da prisão em relação ao espaço urbano da cidade de Natal, 1940 a 1975. Esse trampo foi feito pela Aldenise Regina Lira da Silva. É uma dissertação de mestrado para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a gente vai usar aqui como principal referência. No texto, Aldenise conta um pouco sobre a história da fundação do presídio e como os natalenses enxergavam o espaço em que moravam e o espaço onde o local foi construído, tá? Onde o presídio foi construído. Segundo a autora, galera, a maioria das cadeias públicas ficava no centro da cidade, na área urbana, até mais ou menos 1940. Como o Estado não equipava esses lugares com segurança, então rolava muita fuga. Isso estamos falando aí do final dos anos 40 e início dos anos 50. Em 1955, o governador da época mandou construir uma casa de detenção na zona norte da cidade. A população urbana de Natal chamava o lugar de Depois da Ponte, ou o outro lado do rio. Como se a zona norte, onde foi construído o lugar, fosse separado da cidade, longe da civilização. Então, na cabeça do potiguar da época, enviar homens perigosos para depois do rio era uma oportunidade para ficar longe desses elementos, dos elementos ruins. Antes da prisão, cuja história vamos contar aqui, havia no local uma casa de detenção. Local sem higiene, sem condições básicas, sem nenhuma dignidade. Então, o governante da época, no final dos anos 60, resolve construir a colônia penal, tentando modernizar
modernizar o sistema penitenciário. Os políticos deram à colônia penal o nome de Dr. João Chaves, que é um grande jurista pernambucano. O João Chaves, galera, foi um grande professor de direito. E suas viagens pela Europa, né, ele viajou muito tempo pela Europa, ele trouxe para o Brasil várias ideias para a modernização e humanização do sistema carcerário brasileiro. Uma das ideias era exatamente instituir uma colônia penal, onde os presos não ficassem só presos, mas eles pudessem aprender uma profissão, trabalhar, plantar através da agricultura. Bom, em 1968, com o aumento da criminalidade, a colônia penal, que abrigava 100 e poucos presos, passa por uma reforma grandiosa e vira o complexo penitenciário João Chaves. E aí, Fernando, você conseguiu entender até agora tudo que a gente falou? Consegui sim, nego. Então vamos lá, só fazer um resuminho para vocês aí para ser interessante. Então a nossa amiga Aldenise aí que fez esse trampo, ela fala que as pessoas que moravam no centro de Natal nos anos 40 e 50, elas eram muito preocupadas com os elementos que eram presos perto da onde elas moravam, e aí elas apoiaram a construção de um presídio na zona norte da cidade, onde eles chamavam de lado depois do rio, ou do outro lado do rio, e eles não consideravam aquele lugar como se fosse a cidade, consideravam o lugar que eles poderiam enviar pessoas que eles não gostavam na sociedade, ou pessoas perigosas. E ao longo do tempo, esse presídio ele foi ganhando corpo, foi ganhando pessoas, né? Foi prendendo pessoas, foi aumentando de tamanho, até que nos anos 60, no final dos anos 60, se monta ali, né, a colônia penal Dr. João Chaves, e depois o complexo penal Dr. João Chaves. Então, Fernando, o que era apenas uma colônia penal vira uma cadeia robusta com vários pavilhões. Durante os anos 60 e 70, a cadeia também abrigou presos políticos. Na época, ela ficou famosa, pois um desses presos, Maurício Anísio de Araújo, resolveu fazer greve de fome e chamou a atenção da mídia nacional. Porém, a coisa começa a desandar mesmo, no final dos anos 70, com o aumento da violência e decorrência da urbanização desenfreada da cidade e outras regiões do Rio Grande do Norte. O governo potiguar, galera, então pegava tudo quanto é tipo de bandido ruim de todo lugar do estado do Rio Grande do Norte e tacava lá dentro do Dr. João Chaves. Colocando esse bando de louco junto, os problemas apareciam e crimes brutais passaram a ocorrer e criminosos brutais passaram a ser presos lá. Um desses caras ficou famoso por lá e o nome dele era Edmilson Lucas da Silva, mas seu apelido era Brinquedo do Cão. É isso mesmo, galera, Brinquedo do Cão. Ô primo, Brinquedo do Cão, que esse cara fez ter esse nome? Então, Fernando, ele ganhou essa alcunha, mano, esse apelido aí, esse vulgo, de um padre. Quando ele ainda era criança, ele furtava coisas na paróquia onde ele estava, batia em criança, era um cara extremamente violento desde pequeno. E aí ele ganhou do próprio padre, o representante de Deus, o nome de Brinquedo do Cão. Tá? Ele era um ladrão costumado, tá? Tirou várias vidas dentro do complexo penitenciário do Dr. João Chaves. O cara era ruim mesmo, tá ligado? Ele mandava em parte da cadeia e ele foi um dos poucos caras que ficou 10 anos. Ele pagou uma pena de 10 anos e ficou vivo lá. Tanto que, pô, você ficar vivo num lugar onde as pessoas chamam de caldeirão do diabo, o cara tem que ser ruim mesmo, de verdade, tio. Outra lenda viva, uma treta pesada foi João Rodrigues Baracho, conhecido como Baracho o Louco, um cara que quando apareceu nas ruas de Natal, ao longo dos anos 70, as pessoas se escondiam dentro das casas. Ele tacava o terror no meio da madrugada, roubou e tirou a vida de muita gente, o cara era ruim também. Ele passou pelo Dr. João Chaves e também tirou vidas por lá. Perdeu a vida após tomar 30 tiros. Até hoje tem gente que leva flores no túmulo dele. Uns dizem que ele faz milagre, os outros que ele era próprio capeta. E tem gente que acha que o capeta faz milagre, né? E a gente pode apontar várias alcunhas loucas aqui, galera, de gente que passou por lá, ó. Pega o nome dos caras. Fernandão, pega o nome desses caras aqui. Vê se você gostaria de ficar preso num lugar desse. Então vamos apontar os caras aqui, mano, ó. Paraibinha, Edilson Cruel, Zabumba Branco, Cabeça Lascada, Zé Diabo, Lagoa de Sangue, Chocolate, João 30 Faca, Febre do Rato, Chico Bicudo, Digil, Fábio Cara de Jaca, Galinha Verde e Zezinho Marinheiro. Aliás, esse Zezinho Marinheiro aí, ele ligou pra um monte de juiz, promotor, delegado, até jornalista, dizendo que ia tirar a vida de todos esses caras aí. Ele se ferrou lá dentro do João Chaves. Além de todos esses nomes aí, galera, ainda havia o famoso trio Ternura, formado por Paulo Queixada, Naldinho Mereto e Demir. 3 caras extremamente ruins. Ó, pega a fita. Queixada, por exemplo, tomava sangue de suas vítimas em copo americano, como se fosse dose de pinga mesmo. Além disso, praticava canibalismo. Sempre comia algum pedaço de órgão do cara que ele tirou a vida. Demir e Naldinho, seus companheiros, né, tiravam a vida dos seus desafetos com um facão. Tinha semana, pessoal,
que os caras arrancavam 10 a 15 corpos em um dia. Virava e mexia, a mídia divulgava que a direção do presídio metia presos rivais nas mesmas celas e mesmos pavilhões para que o sangue jorrasse e os caras dessem jeito na própria vida deles. As fugas também eram bem frequentes, rebeliões também, e sempre muito violentas. Ao longo dos anos 80 e 90, o presídio foi sendo degradado e não sofria reformas. Então a estrutura foi se deteriorando. Galera, em muitas cadeias, presos seguem uma ética. Não aceitam, por exemplo, crimes que tenham teor e conotação sexual. Não aceitam que tira a vida de criança e tal. Nos anos 80, dentro do presídio Dr. João Chaves, não tinha essa separação, tá ligado? Você pagava uma pena no meio de todo mundo, pelo crime que cometeu, e já era. E era a lei do cão. O local ficou conhecido como Caldeirão do Diabo, pois você poderia encontrar o mal em qualquer centímetro daquele lugar. Tinha gente, galera, que perdia a vida por exaustão, pois não dormia, com medo de que alguém tirasse a vida do cara na hora que ele deitasse para dar uma descansada. Ao longo dos anos 90, o presídio ficou tão famoso, mas tão famoso, e tava tanta bagunça no lugar, que jornalistas, repórteres de televisão entravam dentro do presídio para filmar os presidiários e contar a história de quem ia perder a vida lá dentro, de quem havia perdido a vida lá dentro no dia anterior. J. Gomes foi um jornalista que tinha acesso livre aos bandidos do presídio. O cara praticamente tinha a chave da instituição e às vezes apresentava um programa na TV Ponta Negra lá dentro como repórter. Galera, o J. Gomes, ele encarava os bandidos mais barra pesada e expunha o rosto dos caras. Mano, é uma loucura só, tio. É uma loucura só. Tem vídeos desse cara na plataforma, depois vejo lá. O cara é louco mesmo. O J. Gomes, Fernandão, ó, veja a fita. O J. Gomes foi responsável por divulgar as loucuras do presídio Dr. João Gomes durante os anos 90 e causar medo na população com a cobertura jornalística feita lá dentro, tá ligado? Tem uns vídeos dele, cara, que é muito louco aqui na plataforma, depois vocês busquem aí, Fernandão. Ele pega, mano, o cara tá vestindo uma Havaianas lá e ele chega pro cara e fala assim, pô, foi você que me ameaçou? Você não tem nem chinelo, mano. O cara era muito louco mesmo. Mano, pensa numa bagunça, velho. Os presos não ficavam na cela, repórter andando pra lá e pra cá, gente puxando faca pro outro, um terrão gigante, gente andando louco o dia inteiro pra baixo e pra cima. O negócio realmente parecia o caldeirão do diabo, se é que a gente pode falar desse jeito. Você virava pro lado, tinha um cara tendo a cabeça cortada e gente jogando bola com ela. Virava pro outro, tinha alguém enterrando um corpo. Os membros do Trio Ternura, por exemplo, tiravam as tripas dos caras que eles tiravam a vida. Um deles tirava os olhos de quem ele executava para que o cara não o reconhecesse no inferno. A polícia chegou a encontrar vários corpos enterrados dentro do presídio, para vocês terem uma noção. O cara tirava a vida do desafeto e já ia lá e enterrava o corpo embaixo de onde ele dormia. Se tem uma descrição do inferno, certamente é essa. A gente foi atrás de uma entrevista de um preso, um fulano aí, um vulgo chamado Coquinho. Um cara que andou durante muito tempo com o Trio Ternura. E ele crava, galera, de pé juntos, que o Paulo Queixada e os membros do Trio Ternura e vários presos que ficaram por lá eram o espírito do capeta encarnado. O repórter pergunta pra ele assim, ó, que jeito os caras eram executados? Coquinho responde, abre aspas, de tudo quanto é jeito, facadas, machadadas. Abria-se preso como se faz com galeto. Abriam o tórax, um comia o fígado, o outro comia um pedaço do coração. Eu presenciei 52 dessas cenas. Depois de tantas tretas, tanta desgraça, a maior parte do complexo foi desativada e foi construído um centro cultural no local. Hoje por lá se encontra o presídio feminino e é muito mais tranquilo. Mas assim, galera, nós nem conseguimos contar 10% da história desse lugar. Os homens mais perigosos do Rio Grande do Norte hoje, além de estarem na política, claro, né, tem muito cara perigoso lá, também estão encarcerados no presídio de Alcaçuz, local que ocorreu um grande crime com mais de 50 execuções alguns anos atrás. Então, o presídio de Alcaçuz substituiu o complexo penitenciário Dr. João Chaves, tá? Mas continua muito violenta a coisa lá em Natal, dentro dos presídios. E, mano, esse vídeo é um vídeo genial mesmo, muito interessante. Fala aí, Fernando, você achou interessante a história, curiosa? Porra, curti pra caralho, hein? É, uma baita desgraça, né? Obrigado por terem indicado aí e tal. A gente passou uns apuros para poder se empoderar de todo esse conhecimento para passar para vocês. E como a gente disse, não passou nem 10% das desgraças que aconteceram naquele local. Todas as referências que nós usamos nesse vídeo, nós vamos deixar aí embaixo para vocês. E a gente pede novamente o like de vocês, que se inscreva no canal, ative o sininho e, por favor, compartilhe esse vídeo porque vocês pediram muito eles. E a gente foi atrás para fazer para vocês. Se puderem também, pessoal, virem membros do nosso canal por apenas R$ 4,99 por mês. Vocês ajudam muito a gente a produzir. Vocês liberam tempo pra gente produzir e tempo é dinheiro e aí vocês nos ajudam. Se quiser clicar no botão valeu também e fala, pô, eu gostei dessa história, valeu, vou doar um dinheiro pros caras. É muito bem-vindo sempre, porque a gente tem toda uma produção pra pagar e tal. E mais uma vez eu agradeço muito
a vocês, seguidores e inscritos fiéis, que fizeram com que a gente ultrapassasse os 100 mil inscritos. Eu não tenho palavras para agradecer vocês mais e toda a nossa equipe. O Fernandão, eu, o Caio, que é diretor nosso, a Adriana, que é nossa roteirista e revisora, e o Edu, que é o nosso editor, tem um agradecimento especial para fazer para vocês. E vocês sabem, missão dada é missão cumprida. E eu espero que a gente tenha cumprido isso daí com muita qualidade. Forte abraço, vou nessa, sou João Paviotti, do canal Iconografia da História. Valeu!